Vamos lá. Então vamos lá, André. Primeiramente, boa noite a todos. Sou o André Lamonier, fellow de cirurgia refrativa e estratócone pela Santa Casa de Belo Horizonte. E o tema da aula proposto hoje foi cirurgia refrativa e estrabismo. É um tema muito complexo, né? O estrabismo é um desafio para todos nós, não somos estrabólogos. E eu tentei ler alguns artigos, pegar alguns detalhes chave, assim, para a nossa prática geral mesmo. Não aprofundei nada muito específico, não, mas eu acho que eu tentei ao máximo ajudar a nossa prática clínica rotineira mesmo, em relação a casos com paciente de estrabismo que tem interesse em fazer a cirurgia refrativa. Primeiramente, em relação às indicações para cirurgia refrativa em paciente com estrabismo. Em pacientes que têm isotropias acomodativas e pacientes que têm isotropias parcialmente acomodativas. Ambos os pacientes vão ter a relação CA sobre A alta. A diferença entre elas, que a isotropia acomodativa é aquela que o paciente sem óculos vai ter a isotropia, vai ter o ET, e quando ele coloca o óculos para correção, o olho fica em posição orto. Já parcialmente acomodativa, ele vai ter o desvio para dentro, vai ter a isotropia, e quando ele coloca os óculos, vai diminuir o desvio, mas não vai deixar os olhos completamente alinhados. Então, tanto nas isotropias acomodativas quanto nas parcialmente acomodativas, a relação CA sobre A vai ser alta. A cirurgia também pode ser indicada naqueles pacientes que têm isotropia, que é o desvio para fora, e nos pacientes que têm anisometropia, que é aquela diferença muito grande de grau de um olho para outro. O que é de fundamental importância para a gente fazer nos pacientes com estrabismo que desejam fazer cirurgia refrativa? Avaliar primeiramente a ambliopia. Você pega aquele paciente lá com uma anisometropia importante, um paciente com XT, principalmente um alto míope, é importante a gente tentar fazer a melhor correção dele, tentar ver se não tem nenhum componente de ambliopia naquele paciente ali, que às vezes pode corrigir, ficar uma visão não tão satisfatória no pós-operatório e ele acabar culpando, por exemplo, o procedimento cirúrgico. Astenopia, paciente, principalmente os hipermétropes, né? Considerar realmente as queixas astenopeicas, não menosprezar as queixas astenopeicas do paciente. Diplopia, diferenciar as diplopias monoculares, binoculares, fazer o teste de movimentação ocular, extrema importância. Forias, a gente perguntar para o paciente, seu olho desvia algum momento, quando está mais cansado, quando ingere bebida alcoólica, quando que desvia, quanto tempo fica desvia, qual a frequência desse desvio, se é para fora, se é para dentro. Então é importante investigar o passado desse paciente, história de tampão, usou tampão na infância, teve história de desvio na infância, cirurgia prévia de estrabismo, história de diplopia. Então é importante uma análise bem detalhada, principalmente o paciente, às vezes, que informa mal, fazer um exame importante, detalhado, fazer cover, pelo menos, um exame mais básico, assim, para a gente detectar algum estrabismo ali que a gente não percebe na hora que o paciente entra na sala, no primeiro contato visual. O paciente fizer um cover ali, pode surgir esse pequeno desvio. Então é importante fazer um exame minucioso aí, para a gente detectar estrabismo antes. Muitos estudos falam, e a experiência profissional de outros colegas mais experientes, que quase 100% dos pacientes que desenvolvem alguma uma complicação pós-cirúrgica em relação ao estrabismo já tinham esse problema antes, que não foi detectado no exame. Então, é importante fazer realmente um exame clínico e uma anamnese minuciosa. Igual eu disse anteriormente, fazer o cover test ali é, é um exame tão simples, tão rápido de fazer e que nos direciona, consegue diagnosticar alguns pequenos desvios que o paciente mesmo não nota, o cérebro está tão acostumado já, consegue fundir, ele não nota o desvio, às vezes os microdesvios principalmente. Fazer um títmus para ver a capacidade estenopeica do paciente ali, se ele, capacidade tridimensional, para ver se ele consegue, se ele tem uma boa capacidade. Então, fazer um títmus também, mas a gente, um exame muito rápido, que a gente consegue, tão importante para a gente também. Então, acho que fazendo esses dois exames básicos, a gente consegue cobrir bem esse público aí que passaria batido.
Agora, eu vou falar mais especificamente de cada indicação, de cada caso aqui dos pacientes. Nos casos da isotropia acomodativa, que é aquela que, quando coloca o óculos, corrige totalmente, né? O paciente que tem o ET que corrige totalmente com óculos. Primeira coisa é realmente acima de 18 anos, indicar com o paciente acima de 18 anos. Sempre fazer a correção total da hipermetropia, fazer a refração após pingar o cicloplégico, ter a certeza que está totalmente cicloplegiado, não querer apressar, pinga lá uma midriacil, por exemplo, com 10 minutos de face. Não, pinga o colírio mesmo cicloplégico, espera o tempo necessário para ter certeza daquela hipermetropia total está sendo corrigida. É importante a gente lembrar que tem a hipermetropia total, a manifesta e a latente. Então, ao cicloplegiar, a gente vai ter a somatória das duas, que é o total, que é o que a gente tem que corrigir nas esotropias acomodativas. É indicado fazer, no máximo, até 5 dioptrias. A partir disso, não é muito indicado fazer a cirurgia da hipermetropia nos pacientes, não. A técnica utilizada, eu até falar posteriormente, nos casos de hipermetropia, a gente sabe que não é bom operar hipermetropia jovem, que a chance de regressão é muito grande, mas sempre priorizar, principalmente o LASIK, nesses casos. Na isotropia parcialmente acomodativa, que é aquela que o paciente melhora o EP com o óculos, mas não corrige totalmente, é importante avaliar uma correção em dois tempos. Faz primeiro a cirurgia refrativa e depois vai sobrar um resíduozinho ali, corrige com estrabólogo ou estrabismo residual. Então, é importante falar com o paciente antes, conversar com o paciente antes, que a cirurgia não vai corrigir ele totalmente o estrabismo dele e que pode ser necessário uma correção em segundo tempo desse estrabismo residual que permanecer. A gente sempre espera pelo menos de uns 6 meses para estabilidade refrativa após a cirurgia, para indicar a cirurgia do estrabismo. Nos casos dos pacientes com esotropia, com XT, é sempre importante a gente ficar antenado aos pacientes com anisometropia. Porque pode ter paciente ali que está bem adaptado, que o cérebro já está bem acostumado a fundir, a suprimir. Então, se a gente for fazer uma cirurgia aí, pode causar uma diplopia, descompensar essas forias que o paciente tinha. Uma foria pode se tornar atropia, né? Ou uma foria começar a aparecer mais vezes. Pode ter um componente de ambliopia também associado, principalmente pacientes com miopia mais alto, plano de um lado, -8 do outro, com um XT, por exemplo. A gente tem que ficar bastante antenado em relação a isso. O paciente às vezes suprime aquele olho com 8 dioptrias ali. A gente vai corrigir. Vamos supor um exemplo de um paciente com -3 e -6. A gente vai corrigir, aí o olho com -6 fica plano, o outro olho com -3 fica -meio. O paciente vai querer começar a usar o olho que antes era praticamente suprimido como o dominante, vai confundir o cérebro todo dele lá, vai ficar bastante insatisfeito em relação a isso. Então, os pacientes com anisometropia, é, ligar um sinal de alerta aí para não cometer algum erro. Sempre conversar bem com o paciente antes, explicar os detalhes, as possíveis complicações. Avaliar a capacidade de fusão pré-operatória. Igual eu falei, ó, alguns pacientes têm SXT, mas o cérebro já consegue fundir a imagem, então, às vezes, mexer ali pode complicar um pouquinho, então, pode não ser a melhor indicação. Medir a xeropsia, igual eu falei, com títmus teste. A binocularidade também é importante nesse paciente com XT. Quando que a gente vai operar crianças? Tem vários artigos em relação a isso, inclusive esse aí que é o Indications for Pediatric Refractive Surgery, das Clínicas Pediátricas da América do Norte, de 2014. Eles têm algumas situações específicas que eles indicam quando operar criança. Quando tem uma ambliopia anisometrópica, bem significativa. Quando o tratamento convencional com óculos tampão não obtém sucesso. Quando tem um alto erro refrativo bilateral, pode levar até uma ambliopia bilateral, né? E o tratamento em menores de 9 anos, ele é preferível, porque o paciente não está naquela fase de desenvolvimento do visual. Então, operando antes, pode evitar uma ambliopia. Se operar depois de 12, 13 anos, a chance de evitar uma ambliopia ali já é praticamente nula, né? Então, alguns estudos falam que quanto mais cedo operar,
melhor. Mas é sempre complicado, porque a gente sabe que a sua miopia, por exemplo, pode ter uma progressão miópica, a hipermetropia também tende a avançar. Então, são indicações muito precisas para quando operar crianças. Apesar de que os estudos mostram uma boa taxa de sucesso em relação à diminuição da ambliopia, principalmente, nesses casos. Então, é bom ficar ligado em relação a isso, às vezes vale a pena operar pacientes com anisometropia importante, às vezes uma hipermetropia, por exemplo, de alto refrativo hipermetrópico, às vezes vale a pena, é uma tentativa aí pra gente. Mesmo que regrida um pouco depois, pode ser uma salvação ali para um paciente não ficar amblíope. E importante sempre avaliar caso a caso, né? Nesse caso de estrabismo, nenhum paciente é igual ao outro. Então, é de fundamental importância avaliar realmente paciente por paciente, caso a caso, indicação. Para um paciente pode não ser para outro, a evolução visual de um paciente não é igual a outra, então é importante a gente avaliar, se for operar, acompanhar aquele paciente ali de perto. Então, isso é bastante importante. E qual técnica utilizar? Os estudos realmente não mostram uma técnica em relação à outra, preferível em relação à complicação, evolução de estrabismo, complicações em relação a pacientes estrábicos que vão se submeter à cirurgia refrativa. Então, vai na técnica habitual mesmo. Nos hipermétropes, a gente tem mais o hábito de fazer o LASIK, né? E fazer o PRK em pacientes míopes. E a maioria dos estudos que eu olhei não deu diferença entre as técnicas, não. Todas mostraram muito seguras em relação a isso. Mas igual o doutor Arnaldo Clães sempre fala, a cirurgia refrativa foi feita para os míopes, né? O hipermétrope pegou, foi carona nisso aí. Então, o hipermétrope é bom operar só quando já estiverem mais velhos, présbitas, principalmente. E quais são as complicações pós-operatórias nesses pacientes? Principal delas é a diplopia. É sempre importante a gente distinguir se a diplopia daquele paciente pós-operatório é monocular e binocular. Se for monocular, investigar uma complicação mesmo de refrativa, algum haze, por exemplo, alguma descentração do laser. Da binocular, descompensação de desvios, que igual eu falei, às vezes o paciente ele já está compensado, tem aquela anisometropia importante, tem aquela foria que quase não aparece, mas quando você vai mexer, você vai deixar os dois olhos, por exemplo, plano, vai descompensar. E quais são as principais causas quando tem essa descompensação do desvio? Pode ter uma subcorreção, por exemplo, a gente vai corrigir ali, não corrige tudo, principalmente nos hipermétropes. Um desvio não diagnosticado, por isso que é importante a gente fazer o cover test antes. Às vezes, com alguns casos mais borderline ali, ou alguns casos mais complicados, pedir a opinião de colegas de estrabola. Na verdade, eu acho sempre importante, sempre que o paciente tiver estrabismo, eu acho importante a gente pedir um relatório, uma opinião de colega de estrabola, porque é importante, né? Quando o cara é especialista, ele é muito mais capaz de liberar ou não a cirurgia. Outra causa do desvio de compensar é um aumento da hipermetropia, né? Principalmente em pacientes jovens, quando a gente operar ele precocemente, pode ter esse aumento da hipermetropia. Às vezes fica bom ali no pós-operatório imediato, nos primeiros meses, nos primeiros anos. Depois, com o aumento da hipermetropia, pode descompensar esse desvio. Como que a gente aborda esse desvio? Se for já desviar precocemente, logo no pós-operatório imediato, nas primeiras semanas, meses, é bom aguardar até a correção refrativa estabilizar, uns 6 meses ali pelo menos. Se tiver uma subcorreção, aí já pode fazer uma correção da hipermetropia residual. Já nos desvios tardios, pode ser uma progressão da hipermetropia latente. Aí a gente tem que esperar aguardar a estabilidade do resultado, esperar pelo menos ali a hipermetropia estabilizar mesmo. E assim que ela estabilizar, a gente pode pensar em reoperar esse paciente para ver se consegue corrigir o desvio só com a cirurgia refrativa. Em alguns casos, tanto o desvio precoce quanto o desvio tardio não vai conseguir corrigir com a reoperação, só com a refrativa. Aí, se nada der certo, a gente tenta algum óculos, lente de contato, mas o paciente que vai operar cirurgia refrativa, ele vai ficar um pouco receoso a voltar a usar óculos, né? Então, uma outra opção seria a última, mas assim, que é uma sempre vale, é operar o estrabismo, operar o desvio que apareceu depois da cirurgia refrativa. É, igual eu falei anteriormente, se não pode reoperar a córnea, a gente espera estabilizar a refração e a topo
e então opera o desvio. Outro tipo de complicação pós-operatória são as anisometropias pós-operatórias. As forias, que antes eram muito mais controladas, o paciente estava bem estável, elas se tornam mais frequentes ou podem até se tornar atropias, ficar aquele desvio fixo. E acontece também as diplopias, que é a perda da capacidade funcional ali do paciente, a troca do olho fixador, aquele mesmo exemplo que eu dei anteriormente. Às vezes o paciente ali tem uma -2, -5, aí o -2 fica com -0,5 de residual e o -5 a gente consegue deixar plano, o paciente vai ter a tendência de querer trocar o olho fixador. Aí vai ficar uma completa confusão ali cerebral e vai ficar bastante insatisfeito. É, a melhora da visão do olho visual no automíope, o paciente plano e -7, praticamente suprimia aquele -7, ele praticamente não usava. Quando você vai corrigir, vai deixar ele plano também, vai ter uma confusão, porque vai olhar bem com os dois, então pode ter uma causa de diplopia, tá? Então sempre ficar atento em relação a isso, sempre ter muito bem conversado com o paciente, tudo e todo, qualquer tipo de complicação ser bem explicada antes e ser sincero com o paciente depois da cirurgia. Que não é um erro esperado, né? Mas é possível. Então é importante a conversa antes com o paciente. E o que a gente faz nesse tipo de complicação? A gente pode corrigir o resíduo nos pacientes que ficaram hipocorrigidos. Uso de óculos, que igual eu falei, quando o paciente opera refrativa, ele fica meio receoso a voltar a usar óculos. E se nada der certo, a gente volta a operar. A gente pode operar o desvio residual que ficou. E só uma atenção especial que é a báscula cirúrgica. Paciente que não tá acostumado a báscula, ele pode ter complicações semelhantes às da anisometropia. Por isso é importante a gente fazer o teste antes de operar. Deixa o paciente ali com teste de contato, para ver se ele vai se adaptar, deixa ele com o tempo. Se ele adaptar, aí pode fazer a báscula. Mas é sempre importante também conversar com o paciente, explicar direitinho, que ele vai ver bem de longe, de perto, para ele não ficar receoso em relação a isso. E se o paciente realmente aceitar fazer a base não adaptar, depois a gente pode tentar corrigir, deixar os dois olhos planos, por exemplo. Mas sempre deixar o paciente bem ciente em relação a isso. Como considerações finais, eu trouxe para a gente aqui, que a cirurgia em pacientes estrábicos é sempre um desafio. Então, igual eu falei, no caso ali, borderline, paciente ali com estrabismo, a gente não sabe direito, pedir a opinião de um colega estrabólogo, né? Nada é demais, nunca é demais. Cada caso deve ser avaliado individualmente. Converse muito com pacientes antes da cirurgia e oriente sobre o quadro e possíveis complicações. E cuidado especial com os hipermétropes. Igual já reforcei anteriormente, evitar ao máximo hipermétropes, principalmente jovens. E sempre que for fazer, orientar os possíveis progressão e retorno da hipermetropia. Era isso. Obrigado. André, muito boa a sua apresentação, bastante objetiva e, como deve ser, bastante completa. Estrabismo é a praia do Dr. Reinaldo Cieiro, então eu vou pedir ao Reinaldo para fazer aí os comentários. Eu não sei se você sabe, mas o Reinaldo, antes de ser um especialista em referência à cirurgia refrativa, ele fez muita cirurgia de estrabismo. Então eu vou pedir a ele para fazer os comentários aí iniciais. Então vamos lá, Reinaldo. Bom, boa noite a todos. Estão me ouvindo aí? Sim. Perfeito, vamos em Ok. frente. Tá. Eu perdi o começo da sua aula, que eu falei que ia beber uma água. Quando eu cheguei, eu não sei o que você falou antes. Mas dos slides que eu peguei aqui, André, primeiro é o seguinte: eu achei que sua aula foi muito boa, excelente. É isso mesmo. Tem que sempre lembrar, gente, quando a gente opera jovem, a gente tem jovem é uma expectativa de vida de muitos anos, né? Então, quando você tem uma complicação que possa trazer limitações, isso é uma complicação que tem um impacto na vida da pessoa, é muito grave. Então, a gente tem que selecionar muito bem. Cirurgia refrativa não é só correção de grau. A gente tem que tomar muito cuidado na avaliação. E estrabismo é uma situação particularmente importante, porque muitas vezes o paciente, naquele afã de operar, ele não explica o que já aconteceu de tratamento de oclusão,
né? Se ele já fez algum tipo de cirurgia. A gente tem que questionar isso com o jovem e também com os familiares, porque às vezes o jovem nem se lembra, são crianças que às vezes são operadas ainda muito jovens, a criança às vezes não tem essa informação. Uma coisa também que é muito importante é essa questão da avaliação, gente, de estereopsia. Isso é fundamental, o André falou bem. Fazer pelo menos o teste da mosca e também os outros testes para ver qual que é em segmentos de arco, saber quanto que é estereopsia. Se tem uma boa estereopsia, se a estereopsia não tem nenhuma estereopsia, e os graus intermediários de perda parcial da estereopsia. E esses pacientes que têm algum distúrbio de visão binocular, esses pacientes a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Eu vou mostrar para vocês alguns casos, não são muitos, mas alguns casos que eles vão elucidar muito bem isso que o André falou. São pacientes que tinham um problema e que não deveriam ter sido operados. Foram operados, vocês vão ver os problemas que foram decorrentes desse tratamento, né? Em relação à criança, acho que no Brasil, quem começou a fazer cirurgia refrativa em crianças foi uma colega nossa muito competente lá de Goiânia, chamada Belkis Nassarala, que, coincidentemente, eu vou apresentar um dos casos que essa Belkis que mandou para mim poder tratar aqui em Belo Horizonte. Então, mas realmente uma exceção. São aqueles casos, realmente, quando você tem um risco muito grande de anisometropia, de ambliopia, principalmente por anisometropia, que a criança, a família, não fazem a oclusão adequada. A gente sabe que aquela criança vai ficar amblíope, principalmente se for uma anisometropia com o componente hipermetrópico, porque a miopia ela é muito menos ambliogênica do que a hipermetropia. Então, se a criança tem lá plano e mais 5, dificilmente você vai conseguir fazer a oclusão desse olho plano para essa criança usar um óculos. Ela vai começar a não querer usar o tampão, então, se a gente conseguir reduzir essa anisometropia para que a criança possa usar um óculos e dessa forma evitar uma ambliopia, é uma indicação realmente interessante para a criança. Lembrar que as técnicas, as indicações são as mesmas. Se o caso é melhor para PRK, então você deve fazer PRK, se o caso é melhor é para LASIK. Lembrando que o LASIK, em hipermetropia, ele é mais estável. Então, a gente deve priorizar o LASIK sempre que possível pela sua estabilidade em relação ao PRK. Né? Acho que, em vez de eu ficar discutindo um pouco mais aqui, vamos apresentar os casos, porque nos casos a gente vai ter condições de discutir tudo isso que você falou, André. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário aí antes da gente passar para os casos. Perfeito, Reinaldo. Podemos ir para os casos, então? Antes da gente entrar nos casos, Pois eu não. quero comentar aqui de uma maneira mais ampla. Ô, Reinaldo, está me ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo, Reinaldo? Reinaldo, está me Estou ouvindo? ouvindo. Então, antes da gente começar, deixa eu só fazer aqui uns comentários a respeito do cirurgia refrativa em criança. Como o Reinaldo já comentou anteriormente, é que a Belkis Nassarala, que foi colega nossa lá na Santa Casa, o tema da dissertação de doutorado dela foi justamente cirurgia refrativa em criança. E, na realidade, a minha opinião é o seguinte: cirurgia refrativa em criança com hipermetropia e estrabismo realmente não é para quem está se iniciando em cirurgia refrativa, até porque, como o André e o Reinaldo já comentaram, os resultados costumam ser bastante frustrantes. Então, aquele paciente que já tem uma certa ambliopia instalada e a gente opera esse paciente tentando ocasionar uma reabilitação visual, muitas vezes o resultado é bastante decepcionante e muitas vezes o paciente continua lá com a sua visão monocular, você melhora na visão. Lembrar também que o hipermétrope, como o André citou aí as técnicas, cirurgia refrativa em hipermétrope é também bastante decepcionante, seja acompanhada com estrabismo ou não, porque a chance de você ter uma regressão do resultado cirúrgico é muito grande. Mesmo no LASIK, a chance de você ter uma regressão é bastante grande.
Eu, particularmente, já operei alguns pacientes, crianças e adolescentes jovens, com miopia monocular, e os resultados realmente são bastante interessantes, principalmente aqueles pacientes que querem seguir a carreira militar ou aeronáutica. Então, é muito comum você ver menino lá de 13, 14 anos com a refração, às vezes, de -1 no olho, -6 no outro, ele ainda não está com a ambliopia instalada e esse paciente quer seguir uma carreira militar. Então, esse perfil de paciente, a gente conversar com os pais, os responsáveis, explicar a respeito das limitações da cirurgia, eventualmente nós podemos ter bons resultados nesse nicho aí de pacientes que realmente não é muito grande. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário aí para o doutor André? Podemos ir em frente. Ok, então vamos lá, Renan. Eu queria também comentar aqui uma coisa muito interessante, boa, que é o seguinte: a doutora Maria Carolina, ela está agora com uma agenda cheia de cirurgia refrativa. Toda semana ela está chegando lá com pacientes. Então, isso a gente fica feliz, porque mostra que a pessoa realmente está se capacitando e está pondo em prática essa sua capacidade. Então, vamos lá. Opa, vamos então aqui. Screen. Primeiro caso aqui, vocês estão vendo a tela aí? Sim. Estão vendo? Então tá. Quem vai apresentar esse caso, Arnold? Isso aqui é uma travessia lá do Estreito de Gibraltar, uma viagem de volta para o Marrocos. Então vamos lá. Quem vai apresentar esse caso para Vamos nós? convidar o doutor André para. Vamos lá, Doutor André. André, vamos lá. Ah, paciente feminino, 35 anos, primeira consulta em janeiro de 2020. Avaliar cirurgia refrativa. Cirurgia de estrabismo há 9 anos. Pela história, XT intermitente. Relata que frequentemente fecha olho esquerdo aos esforços visuais. É, Questão total? Questão total? XT linha. Bio normal. Fundo de olho, escalação fisiológica. Tonometria 10. MEC normal. Refração estática, menos 1,25. 20 a hora. Par 544, 527. Qual conduta? PRK, LASIK, óculos ou lente de contatos? Primeira coisa que a gente tem que pensar, André, é o seguinte: será que existe indicação para fazer a cirurgia nessa paciente? Até a história de estrabismo, um XT intermitente, e relata que frequentemente ela fecha o olho esquerdo aos esforços visuais. A topo tá normal, a parte normal. Essa história aí do fechar os olhos tá me. Operamos ou não operamos? Pediu um Pentacan? O que você acha? Eu acho que seria bom investigar essa história desse XT aí primeiro. Tá, perfeito. Então, a primeira coisa, gente, é fazer um exame, o exame ortóptico. Eu normalmente eu já peço o próprio estrabólogo para já fazer essa avaliação, tá? É, eu não sei nessa aula aqui se está anotado aqui o exame. Mas você operaria caso o especialista em estrabismo dissesse que não há contraindicação? Você vê alguma limitação? Se operaria ou não essa paciente? Eu acho que eu inicialmente não, porque é a primeira vez que eu tô conhecendo ela e tudo. Mas pelo exame clínico, sim, esperaria. E você faria o quê? Um PRK, um LASIK? RK. Bom, você já acha que deveria pedir um Pentacan dessa paciente? Acho que a topo tá tranquila ali.
Eu também não pedi, não. Mas foi feito o exame ortótico com o estrabólogo e apresentou realmente um XT com um componente intermitente um pouco maior, um HT muito leve, e realmente bateu com aquele exame que eu tinha feito lá na avaliação clínica do paciente. Considerando, então, que essa paciente tem um XT, o que você faria? Você operaria essa paciente, então? Qual que seria o planejamento seu, André? Seria PRK, mas você faria essas opções aí, correção Tá. total, Deixa eu ver. Tem quantos anos? 35 anos? 35 anos, 1,25. Acho que faria correção total a hora. Eu posso fazer um comentário? Deve. Então, eu acho muito importante essa informação que ela fecha o olho esquerdo, né, aos esforços visuais. Isso pode indicar que ela não tem uma boa fusão, né? E isso pode ajudar na programação cirúrgica. Tipo assim, talvez ela se adaptaria bem a uma báscula. Lembrando que ela tem uma miopia baixa e tem 35 anos, né? Bem lembrado, né? Tipo assim, Se ela ela é fecha o nova olho, ainda. o Hã? XT é normal até que você tenha até uma piora do XT para perto, né? Eu não Então, reparei tanto aqui na idade dela, mas talvez, eu não sei. Mas eu achei essa informação importante na programação cirúrgica, em relação perfeito. ao E fechamento. realmente é tão importante que eu coloquei ali. Essa paciente, gente, ela certamente, se ela fecha o olho, é porque ela tem mais conforto O de olho ver dominante com é o o olho direito, né? dominante, O olho né? dominante dela. Uhum. Então, o fato dela, apesar de, gente, de visão, não significa que você tem o mesmo potencial de qualidade de visão. Pacientes que têm desvio da função binocular, frequentemente têm um olho muito dominante em relação ao outro. Geralmente tem, mesmo que tenha sido feito um tratamento adequado, é normal, depois de perda da visão binocular, que haja uma dominância muito expressiva de um lado, mesmo com a acuidade visual aparentemente normal. Então, se essa paciente fecha um olho, é porque ela deve piorar esse XT e deve ter algum tipo de competição e deve causar algum desconforto para ela, né? Então, eu levei isso muito em consideração. Eu fiz exatamente isso que você falou. Melhor, você não falou, né? Não, falei de corrigir total o olho dominante, que seria o olho direito, Ah, né? tá. Perfeito, perfeito. Foi exatamente o que foi feito. Essa paciente, então, foi orientada, então, para fazer a cirurgia, a correção total do olho direito, deixando o olho não dominante, com essa pequena miopia, para que ela possa, em um futuro próximo, ela preservar sua visão de perto. Porque se essa paciente fecha o olho com frequência, é porque ela não tem uma boa fusão. Ela tem, na verdade, ela tenta fazer uma fusão, tem confusão, e ela prefere fechar o olho. Então, eu achei um caso muito bom para se fazer uma báscula operando apenas o olho dominante. E foi o que foi feito. Ficou claro aí, André? Por que Ficou. operar só Aham, o olho dominante? Então você vê sim. o seguinte: a gente aproveitou o limão e fez uma limonada. Já que ela não tinha uma boa visão binocular, tanto que ela fechava o olho, significava que você deixando aquele olho não dominante míope, ela não vai ter confusão, ela não vai ter dificuldade de se adaptar, né? Porque ela não tem uma boa fusão. Então, o que nós aprendemos com esse caso, André? Passa pra frente. Isso. Tá carregando a tela. Uhum. O paciente míope não tem claro a questão da presbiopia. Oriente o que é melhor para ele. Em um futuro próximo, ele vai lhe agradecer muito lhe enviando muitos pacientes. Pacientes amblíopes ou com visão monocular se beneficiam pouco ou nada da cirurgia refrativa no olho acometido. A adaptação à báscula é mais rápida quando não há boa fusão.
Ao propor esse tratamento, deixe a possibilidade de operar o segundo olho posteriormente. Isso tranquiliza o paciente. Avaliar os hábitos e a profissão. Se a visão para perto for muito valorizada, melhor não operar. Nesses casos, é fundamental definir bem o olho dominante. Uma correção do olho não dominante será muito mal tolerada. Gente, alguma pergunta sobre esse caso? É um caso interessante, porque você tem condições de resolver um problema da paciente do uso do óculos constante, você preserva a boa visão de perto e você vai ter uma adaptação muito fácil a essa báscula, já que ela não tinha uma boa fusão, tanto que ela fechava o olho esquerdo, tá certo? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, tá me ouvindo, Reinaldo? Acho que Sim. tá bem esclarecido. A doutora Ana fez os comentários aí pertinentes e tá bem esclarecido. Vamos convidar a doutora Vitória para apresentar esse segundo caso aí para a gente, por favor. Isso aqui é um Boa lindo pôr noite, do sol pessoal. aqui em Escarpas, que realmente é muito bonito. Quem não conhece, acho que merece uma visita. Então vamos lá, Vitória. É, Vamos lá. Então, paciente feminino, 25 anos, veio para avaliação de cirurgia refrativa. Relata um tratamento de estrabismo com oclusão na infância, um ET de 35 dioptria sem correção, o olho direito. Aí, perdão, eu não entendi esse 00, não tem. No prisma não foi nada, né? Não, É isso? é cover test ortolinha, né? Ah, tá. Cover test Converteste. ET com 35 dioptrias prismáticas sem correção. Ah, desculpa. Correção atual. 4,25 no olho direito e mais 5, menos 0,75 no olho esquerdo. Ok. Em relação à córnea do paciente, né? Tá tudo ok. Isso não seria um problema, apesar de uma paquimetria bem limítrofe, mas para um caso de hipermetropia não traria ali algum problema na córnea, tá? E essa córnea, É, você acha que seria uma córnea boa para fazer um tratamento hipermetrópico? ela é uma córnea que ela, ela tem ela é serotometria baixa, Isso. você vai prolar essa córnea, né? Uhum. A gente sabe que Então, quanto mais plana uma córnea, melhor ela responde à hipermetropia. sim, então Uma córnea já muito curva, a regressão é muito maior, né? E a qualidade de visão também é pior. Você tem frequentemente perda de lente. sim, Então, então, qual seria a sua conduta, Vitória? olha, ela fez esse tratamento de oclusão na infância no Cover test X0 e tem um ET, uma esotropia de 35. Ah, nesse início e já estava estabilizado já, né? A paciente chegou, É, essa é a paciente, primeira, pois não. ah, é a primeira consulta, já tem algum dado a mais? Eu não tenho certeza, porque, como eu já comentei com vocês, eu pego esses casos prontuários. Então, muitas vezes, eu faço um resumo da história e, como são pacientes antigos, eu não tenho mais assim, lembrança de muitos detalhes. Então, nós temos que nos basear no que nós temos aqui de informação, tá? O que nós temos aqui de objetivo é o seguinte: um paciente que se tem seu estrabismo totalmente corrigido, essa isotropia, é porque é um estrabismo acomodativo, Sim, né? São aqueles é, pacientes que têm uma grande amplitude de convergência em relação à amplitude, a sua amplitude de acomodação, né? Ou seja, ele exatamente. converge mais do que quando acomoda pouco. Ou mesmo Esse caso acomodando pouco, converge muito. Pois não? o ET que é o caso realmente que a gente tem que ter atenção para não desestabilizar após fazer a correção com laser, né? Uhum. Então, esse caso aí, sair operando
certamente não. Teria que fazer um teste para ver se ela, com lente, não com lente, mas tirar essa. Eu não sei se é possível fazer teste progressivo, consegue fazer um teste para avaliar se ela vai conseguir ficar, né, corrigindo esse grau, na verdade, basicamente. Ela não vai desestabilizar esse ET dela. Então, inicialmente, não. São justamente esses casos que você tem esse medo, né? Quer dizer, mas aí você tem que considerar o seguinte, que se corrigida a metropia com óculos, a paciente fica ortofórica, se você conseguir corrigir essa metropia com o laser, você Também ela vai também vai ficar, ó. deixá-la ortofórica. Sim. Agora, se não corrigir totalmente, você vai deixar um residual de ET, que pode ser problema. É um risco. Mas, assim, o laser é preciso e se a gente pensar por esse lado, a gente pode operar, mas você tem um risco de desestabilizar essa paciente. O que poderia, o que você está querendo dizer com desestabilizar seria, se você não tiver uma correção total, essa paciente pode ter necessidade de óculos para corrigir o ET, mesmo que ela tenha uma boa acuidade visual. E lembrando que um paciente jovem tem uma amplitude de acomodação grande. Se essa paciente tiver um resíduo refracional, porque não corrigiu tudo, ela vai ter um estrabismo pequeno, muito menor do que ela tem hoje, sem correção, porém, ela vai ter necessidade de usar óculos para não ter o estrabismo, Sim. ok? Pensando nesse lado, se a gente fosse escolher uma técnica, aí sim seria um H-LASIK nela. Se a Tá. gente Então, fosse. pergunto o seguinte: primeiro, você operaria ou não? Eu conversaria bastante com a paciente, explicaria as limitações e essa questão dela usar óculos, mas que poderia sim realmente ajudá-la, né? Assim, Uhum. com um grau menor, uma dependência menor do óculos. Tá. E, então, nesse caso, você, a paciente entendendo as limitações, você operaria essa paciente? Bem, eu não vejo um motivo maior do que não, então sim. Ok. E qual técnica você colocaria como primeira, segunda e terceira opção? Aí eu colocaria realmente um H-LASIK, né? Por estar tratando aí de uma hipermetropia. Tá, então, a primeira e segunda opção seria o fentolazasic ou um Isso, H-LASIK um com H-LASIK. mixeraton, e terceira opção com PRK. Isso. Ok? Ok. Então, correto. Eu acho que não há dúvida que o LASIK tem uma indicação muito superior, pelo menos superior, em relação ao PRK em termos de estabilidade. Bom, mas essa paciente ficou tudo certo, programou tudo bonitinho e tal, e tal, e tal. E depois ela voltou lá no consultório falando que ela não tinha condições de fazer a cirurgia, porque ela não, se fosse o caso, então ela não operaria, ela não tem alternativa. Bom, era um paciente realmente muito simples, uma pessoa que não tinha muito recurso. Então, ela me falou então que se ela tivesse, ela só poderia fazer se fosse pelo plano. Entendi. Então, aí seria alternativa, seria o quê? Considerando que você fizesse pelo plano, considerando que, apesar de não ser o ideal, apesar do risco de regressão, apesar das limitações do PRK na hipermetropia, você faria refração em uso, ela estava usando 4,25 e 5. Você Uhum. faria refração estática ou você faria uma leve hipercorreção em ambos os olhos? Acho que eu faria refração e uso, né? Já que ela consegue acomodar refração e uso. Tá. Então, considerando que a gente espera que haja alguma regressão, considerando que a refração estática é a Nossa. ideal para a correção total do desvio, eu optei por fazer uma leve hipercorreção, Ah, não desde que severá. ela não perdesse linha de visão. Ok. Então, foi possível fazer uma correção exatamente porque a gente espera que haja uma regressão, Tem né? a refração, é Então, verdade. eu fiz 4,5, aumentei meia dioptria em ambos os olhos e fiz o HPRK nessa paciente.
Então, continua aqui. Isso aqui foi feito em, eu não sei quando, mas aqui, não, aqui, ó, em maio de 2020, 60 dias após o pós-operatório. Tinha uma visão excelente de ambos os olhos sem correção. No cover test, linha ótimo. Depois ela vai para 2021, plano, sem queixas, ficando com mais meio. E aí no cover você tem um XT linha. Ela tá ortofórica, né, em 2020, e no 2021 ela tá Ela começou a XT, desenvolver um começou a desenvolver um XT. XT. Lembrando que ela tinha uma pequena ambliopia no olho esquerdo, não é? Então, ela começou a desenvolver um XT intermitente. Foi mantido sem correção, ela estava assintomática. Em março de 2022, 2 anos após o HPRK, ela voltou sentindo um cansaço visual no final do dia. Ela tinha uma visão 20/20 em ambos os olhos, com alguma dificuldade, ela tinha um pouco de ambliopia. E olha a refração dela, ela tinha mais 1,25 e mais 1,25, chegava a 20/20, 20/40. Regrediu, Apareceu um pouco de cilindro aqui. né? Mas ela não tinha nenhuma queixa do estrabismo, até porque ela tinha um estrabismo intermitente, quer dizer, um 4 dioptrias ele é imperceptível, né? E interessante que ela costumava ter até um pouquinho de XT quando você fazia a correção. Então, essa paciente, do ponto de vista de estrabismo, ela estava muito bem compensada. O problema é que ela tinha um cansaço, por quê? Para perto, ela tinha que fazer um pouco de acomodação, ela tinha amplitude de acomodação, mas certamente, quando ela fazia amplitude um pouco de acomodação, ela desenvolvia para perto o ET, mesmo que com um grau muito pequeno. Então, para trazer conforto para ela, foi passado um óculos para uso em telas. Então, continua aqui. Em junho de 2023, eu estou com 3 anos. 3 anos de HPRK, ela usa óculos para telas e depois ela veio para avaliação da plástica. Ela veio para ver essa questão do estrabismo que descompensou e Não, ela não tinha nenhum sintoma. Isso aqui são achar de exame. não, não, eu Uma falo paciente. em 2023, ó, que ela usa óculos para telas. Aí depois tem aqui, veio para avaliação da plástica, quer operar pelo convênio. Ou seja, ela estava tão feliz de não estar usando óculos que a vaidade começou a bater. Essa pessoa atrás do óculos, o óculos ele funciona muitas vezes para muitas pessoas como uma muleta. Tem gente que lida muito mal com a correção ótica. Quando ela se viu livre do óculos, a pessoa começa a se sentir outra. Ela começa a desenvolver muito mais a questão da vaidade. Então ela queria operar, mas ela é uma pessoa que não tinha recurso. Então ela queria operar pelo convênio. Eu encaminhei ela para cirurgia plástica para ver lá o que eles vão fazer lá com ela. Queria fazer uma blefarocalas, alguma coisa assim. Aqui você observa a topografia antes e depois, uma topografia muito bonita, muito centrada, e vocês observem que o K máximo dela foi para 44, 45,5. Ou seja, nada que pudesse levar a uma baixa de qualidade de visão, uma má qualidade de visão. Então, é um tratamento que, apesar das limitações do HPRK, apesar de ter uma regressão, a paciente, depois de 3 anos de operada, ela continua sem correção, com excelente visão e assintomática, ok? E usa o óculos para tela, que para ela não é nenhum problema você usar um óculos para tela, até porque, como a gente já explicou lá atrás, e vocês já comentaram, a André já comentou, esses pacientes têm que ser muito bem orientados sobre a possibilidade de voltar a usar óculos, mesmo que a visão esteja boa, se tiver algum sintoma. Se não tiver sintoma na vida social e tudo, a pessoa absolutamente não usa óculos. Ela vai usar óculos quando ela fica muito tempo acomodando, que ela começa a desenvolver um pequeno ET, e esse ET pode causar algum cansaço visual. Tá certo? Vamos lá ver o que nós podemos aprender com esse caso, Vitória. O portador de estrabismo deve ser avaliado por estrabólogo antes do procedimento. Não é rara a diplopia após o procedimento, requerendo cirurgia de estrabismo.
O HPRK sempre teve resultados inferiores ao HLASIK, principalmente em relação à estabilidade. O RAISE associado ao PRK provavelmente tenha sido a causa da regressão. Deixe claro quando, se houver regressão de efeito, o uso do óculos será necessário. O controle do RAISE com mitomicina C e os lasers com melhor perfil de ablação estão permitindo melhores resultados com HPRK, em especial em córneas mais planas. Durante mais de 20 anos, só fiz HLASIK. Mais recentemente, a literatura tem mostrado os bons resultados com o HPRK, e por isso tem feito alguns casos e aparentemente os resultados são bons, pelo menos a curto prazo. Mesmo uma pequena regressão no tratamento do estrabismo acomodativo com Exmer poderá comprometer o controle do ET, do efeito esse alto fator de amplitude de acomodação, né? Essa equação. Requerendo o uso de óculos, mesmo com boa visão. Oriente o paciente. Considerando provável regressão de efeito, uma hipercorreção leve sem perda de linha de visão poderá manter a ortoforia por mais tempo. E o paciente deve estar informado que o tratamento com fentolasic e lasic com mitomicina, com microceratum é mais estável. Sempre devemos oferecer o melhor tratamento, porém o paciente poderá optar por outro de acordo com sua realidade. Temos que ser realistas. Se o paciente ou a família não entender as limitações do HPRK, considere apenas o HLASIK. Isso tem que ser aquele paciente que coloca para você com todas as letras. Aí eu não tenho condições. Aí você coloca as limitações da... doutor, mas mesmo apesar disso, eu não tenho condições de fazer outra técnica. Então, você explica que não é o ideal, que poderá voltar a usar óculos, poderá ter regressão e tudo. E o paciente, se ele entender isso como uma limitação da técnica, então ele vai ficar feliz mesmo que ele tenha, como essa paciente, que usar um óculos para os esforços visuais de perto. Hoje é o seguinte, eu estou cada vez mais exigente. Eu, às vezes, faço uma cirurgia, às vezes até com a questão mais social. Mas hoje é o seguinte, eu realmente contraindico a HPRK para hipermetropia, principalmente quando ela é mais moderada a alta, e principalmente em jovem, porque a gente sabe que esses casos vai ter regressão. Os resultados hoje do HPRK são muito melhores do que eram com os lasers de primeira, segunda e terceira geração. Mas, ainda assim, hipermetropias mais altas, realmente, eu acho que é muito desafiador para o HPRK. A gente não tem tanta certeza dessa estabilidade como a gente tem com o HLASIK, né? Então, hoje, realmente, eu tenho muita resistência para fazer isso que eu fiz dessa época aí. Mas a paciente já está com mais de 3 anos de follow-up e está muito bem, muito satisfeita, mostrando que realmente os resultados são bons, embora possam não ser ideais. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Reinaldo, eu concordo aí 100% com você. Eu também tenho uma resistência enorme em realizar a cirurgia refrativa em hipermétrope jovem, principalmente hipermétrope jovem com alta metropia. E a minha técnica de eleição realmente é o LASIK. Eu fico feliz de ver que você teve um bom resultado aí com o PRK. Mas eu prefiro não realizar, até porque os casos que eu já fiz, os resultados foram realmente decepcionantes a médio e a longo prazo. Então, realmente, eu prefiro o LASIK, e mesmo o LASIK, para esses pacientes, é aquilo que eu comentei com você, o paciente tem que me convencer muito, ele tem que ter uma razão muito forte para ser submetido à cirurgia, porque realmente não é uma boa opção, eu não acho uma boa opção cirúrgica. Vamos convidar agora a doutora Juliana para apresentar esse terceiro caso aí para nós, por favor. Aqui, gente, essa ponte é maravilhosa. Essa ponte fica em Budapeste, é uma ponte da Liberdade. E lá na Hungria tem uma coisa interessante: eles têm uma fascinação pelo condor. Aqui vocês veem 2 condores aqui em cima dessa ponte. Para eles significa a nobreza, a virtude, o progresso. O povo húngaro, o povo magiar, eles têm isso aqui em todas as suas assim, instituições públicas, né, do governo, sempre tem um condor lá. Vocês começam a reparar. E aqui só uma curiosidade: essa ponte foi totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial. Vocês observam aqui a ponte destruída e aqui o rio lá Bom, então vamos lá.
Quem vai falar para nós, então? Serei eu, Juliana. Boa Vai falar noite. lá, Juliana. Então vamos lá. Então, um paciente feminino de 18 anos, na primeira consulta em 2008, usou lentes de contato rígidas até 1 ano e teve catapora e não tolerou mais as lentes de contato. Quer voltar a usar lentes de contato. Correção atual, -4,5 com -0,5, visão de 1 no olho direito, e olho esquerdo -12,5, visão 0,7. Topografia não encontrada, supostamente sem alterações. Mas então ela não tolerou por um tempo nesse último ano, mas ela está disposta a voltar a usar, não é isso? Isso. Então, qual seria a sua conduta? Então, lá, -4,5, -12,5. É. Então, fazer um novo teste de lente, a princípio. Ela veio para buscar lente, para usar É. lente, então vão atender a expectativa do paciente. Então, continue. Então, foi feita a adaptação de lentes de contato rígidas gás permeáveis, AO, com idade visual de 1 e 0,8. Aqui o mapeamento de retina sem alterações. Não, no olho esquerdo tinha Uma periferia. coroidose compatível com uma alta miopia, né? Uhum. Ok. Branco sem impressão, isso. E esse exame aqui, Esse aqui são os parâmetros da lente que foram colocados. tá. Entendi. Então aí Certo que foi ela tem uma visão prescrita a muito boa, lente. né? 1,08 Uhum. mal. Então, a conduta foi lente de contato rígida gás permeável. O paciente quer voltar a usar lente. Gente, o paciente quer voltar a usar lente, adapte lente. O paciente quer cirurgia, veja se pode operar. O paciente quer óculos, receita um óculos. Vamos atender a expectativa do paciente. Muito bem, então vamos continuar. Então ela usou as lentes de 2008 até 2015 e voltou agora para avaliar a cirurgia refrativa. Não quer mais usar as lentes. Vai se casar e não quer usar óculos. A paquimetria ultrassônica de 572 AO, uma espessura boa. E aí agora a conduta. Ainda não tem nenhuma topografia, pentacan, nenhum exame É uma topografia normal. Eu não foquei na normal. topografia porque ela era normal. Mas devia ter colocado aqui. Mas, bom, Tá. considero que seja normal, tá? Uhum. É, E ela teve essa avaliação do retinólogo recente. Uhum. Então, é uma miopia muito alta, né? Esse olho esquerdo. Vou. É. Eu acho que aquilo que a gente já conversou, que a gente não conseguiria corrigir totalmente. Então, Tá. assim, corrigir parcialmente às vezes não é uma boa escolha, né? Por mais que o O que você paciente fale faria? que. Manter lente, ela não quer mais usar lente. Fazer um PRK no olho direito, PRK ambos os olhos, LASIK direito, ambos os olhos, olho esquerdo, refrativo olho direito, lente fáscica olho esquerdo. O que você faria com essa paciente? A Ela não quer princípio, mais eu lente. acho que essa opção da lente fáscica, eu acho que seria o ideal para o olho esquerdo. E a refrativa no olho direito. Faria refrativo no direito E e a lente fáscica no fáscica no esquerdo. esquerdo. Ok. Mas essa paciente, quando eu fui lá conversar na administração lá, falar sobre lente fáscica, quando falou do preço da lente fáscica, a paciente falou, não tenho condições. Então, eu fiz até um planejamento aqui para um LASIK no olho esquerdo, corrigindo os 12,5 dioptrias, com uma COD 572, um flap 140, farei uma ablação de 182 micra, o máximo aqui, uma distância verde de 10,5, daria 157 micra e um residual de 275 micra de estroma. Ou seja, está acima dos 250 normalmente, que se preconiza como segurança. Doutor Reinaldo, Foi não? mas, por exemplo, se a gente tirar muito dessa córnea aí no olho esquerdo, não ia ficar muito plano. Eu não sei a curvatura dessa córnea, né? Mas não ficaria muito plano, não induziríamos muita aberração de alta ordem. É possível ou provável.
Lembrando que se essa lente tinha 43 de Tem aqui a curvatura. curvatura, a gente vai considerar aqui que você vai aplanar mais ou menos uns 70% desses 10. Então, vai aplanar uns 7. De 43 vai para 36. Até que não ficaria assim. Não seria tão plana, não, né? Mas altas ametropias, a gente sabe que não são bons resultados. Apesar da córnea não ficar muito plana, você, dependendo da zona ótica, você vai ter muito halo e pode induzir realmente aberrações de quarta ordem aí. A qualidade não ser boa. E aí? E aqui, se você for fazer o percentual, né, de PTA, É, aqui fica maior, né, do que 0,4. seria quanto, hein? Como é que faz a fórmula do PTA? Vamos lá, vamos fazer aqui. Boa lembrança. É a espessura do flap mais o tanto de 140 tecido ablado, é seria 157, 157. dividido pela espessura total da córnea. Então faz essas contas aí. Dá quase 300 ali, né, em cima. 140 140 mais mais 157. dá quase Dá pra, 400. 180, não, 140 290. mais 157. Dá Isso, 300, né? praticamente 300, isso. 300 dividido por 572. Dá quanto isso aí? Dá um 0,6, mais ou menos. Com certeza mais do que 0,4. É. Então, realmente, pelo PTA, mesmo uma córnea normal, não seria muito seguro fazer um LASIK. Bem lembrado. Então, faremos o quê? Você não tem condições de colocar uma lente fáscica. Ah, acho que eu manteria as lentes. Mas ela não quer usar Ela lente. não quer. Mas eu não me arriscaria, não. Pois é, mas alguém faria Um alguma coisa com essa anel, paciente? talvez. Um anel. A 12 dioptrias? Lembrar, gente, É, esse anel não deveria se chamar HM. Ele devia se chamar MM, médias miopias. é. E aí? Alguém quer dar alguma sugestão? Aqui, é importante, não sei se ela tem algum fator amblíope nesse olho, não. Ah, não, visão de 0,8, né? 0,8 mal com lente, né? Com óculos 0,7. Quer dizer, Uhum, não deixa de ter um pouquinho de ambliopia, né? Uma ambliopia leve, mas tem, né? é. Vamos operar esse olho direito e deixar o esquerdo, vamos operar o direito, tirar um pouco desse grau do esquerdo. O que vocês acham? Eu acho que eu faria isso, operaria tudo do direito e o máximo que desse do esquerdo. Todo mundo de Mas aí acordo? o paciente deveria estar muito bem orientado, né? Sobre o resultado que não seria uma total independência, assim, do óculos. O que vocês fariam, então? Deixaria esse olho esquerdo sem operar ou operariam tirando o máximo que pudesse para deixar um PTA abaixo de 40%? A princípio, eu não operaria, mas se tiver que operar, eu acho que eu faria isso. Mas Operar o máximo do Você não direito tem que e o operar. esquerdo. pensando Você vai também operar se evitar, você tiver convicção de que é o melhor para o paciente. Eu não tenho. Não, você não operaria o olho esquerdo. Não. ficaria um grau de miopia se deixasse um pouco, que não ia ter tanta melhora visual, né? Tipo assim, a miopia causa muita dificuldade, sabe? Então, o que vocês acham? Operamos ou não operamos esse olho esquerdo? Operamos o direito? Praticamente é uma visão aqui que assim, depende muito desse olho direito, né? Vamos dizer que seja uma visão monocular, mas é um olho que tem uma ambliopia. Esse paciente tem que ser muito bem orientado, né? Qualquer complicação nessa cirurgia pode ser um desastre. Então, operamos ou não o esquerdo? Operamos ou não o direito? A minha opinião é não. Não, nenhum dos dois operaria? Não. Tá. Então, vamos ver o que foi feito. Eu optei por operar o olho direito, fazer um LASIK no olho direito. Expliquei para a paciente que não é ideal a correção da miopia de 12 graus na córnea, já que ela não tem condições de fazer a
a cirurgia, aí eu me baseei numa informação que eu não coloquei aqui. Talvez pudesse facilitar a decisão de vocês. Essa paciente usava um óculos quando ela não estava de lente, agora ela não queria mais usar lente, estava usando um óculos. E tinha grau apenas no olho direito. E ela estava muito feliz com o óculos. Só que não queria usar óculos. Então, olha aqui, ó. Então, foi o que eu Entendi. fiz. Eu operei apenas o olho direito, e olha que coisa interessante. A paciente ficou muito satisfeita, mas depois ela optou por voltar a usar a lente do olho esquerdo. Vê se dá para entender um negócio desse. Resolveu usar a lente do olho esquerdo. Mas aí o que acontece? Ela começou a ter uma pictose palpebral por causa do uso da lente e suspendeu o uso da lente. Já que ela queria usar lente, aqui estão todos o consentimento informado, aqui está o planejamento, menos 4,25, menos 4. E, então, depois eu fiz um novo teste de lente. Observe que a miopia dela estava em progressão. Olha que interessante. Ela tinha, primeiro era 10, agora já está usando na lente menos 12. Ou seja, isso aqui, para óculos, é em torno de menos 15. Se tivesse operado esse paciente, além de não trazer nenhum benefício, ela estava com essa miopia em progressão. Então, por que a gente não operou esse olho esquerdo? Vamos ver esse aqui agora, não. O que a gente aprendeu com esse caso? Então, devemos atender à expectativa do paciente. Veio para adaptação de lente, faça a adaptação. Independente do tratamento, mantenha o controle com o retinólogo nas altas miopias. Portadores de grandes anisometropias frequentemente não apresentam fusão, visão monocular. É questionável o benefício da cirurgia refrativa nesses casos. Durante o período que fez controle antes da cirurgia, apresentava sempre progressão da miopia no olho esquerdo. Se essa alta miopia estivesse estável na época da cirurgia do olho direito, seria indicado tratamento no olho esquerdo? O que você acha? Eu acho que mesmo assim, tratamento na córnea, não. Muito Ok. arriscado. Então, o que a gente poderia ter feito é um teste com lente de contato, mostrando, vamos dizer que a gente quisesse tirar 7. Seria razoável. Você poderia fazer um teste de lente de contato, corrigindo 7 na córnea, e veria se, assim, se corrigindo 7, traria algum benefício para o paciente do ponto de vista de qualidade de visão. O paciente, se continuasse suprimindo o olho esquerdo, porque estava hipocorrigido, não justificaria tratar esse olho. Ok? Uhum. Mas Mas isso como ela desde estava em que. progressão, eu não fiz É, esse teste, porque eu não ia operar. Eu estava fora de entendi. questão operar esse olho. Uma miopia que a paciente não tem fusão e que ela está em progressão, se eu corrigisse esse grau, provavelmente ia causar nessa paciente uma diplopia. Ia ser Sim. pior para o paciente. E às vezes a supressão, gente, ela não é total. Às vezes a gente tem uma correspondência retiniana anômala, mas ela tem alguma fusão, mesmo que tenha alguma estereopsia. Então, ela pode fundir um pouquinho, ter um pouco de fusão. E se você diminui o tamanho da imagem, ou torna essa imagem próximo do tamanho da outra, o paciente começa a querer fundir, não consegue fazer fusão, porque o olho está todo embaçado, e ela então tem diplopia. Aí é o pior dos mundos. A pior coisa que você pode criar num paciente é diplopia. Então, continua. Então, a gente falou que um teste de lente no olho esquerdo com hipocorreção poderia ser feito para se avaliar o ganho visual. E Com o grau menos tivesse 12. estável, né? Você poderia até Isso. fazer, porque quem sabe ela fala assim, ah, mas melhorou um pouco, melhorou o campo de visão, etc, etc. Mas ela estava com a miopia em progressão, não justificava mexer nesse olho. Com menos 12 dioptrias e ceratometria do olho esquerdo pré-operatório, 43,75 por 43,87, foi para menos 10,5 dioptrias e com a média de 36 Mas para dioptrias. mostrar que a limitação não era a ceratometria. 36 é razoável. O problema todo é que era uma miopia em progressão. Gente. Não faz sentido se operar uma miopia em progressão, onde o paciente já não tem fusão e o paciente tem uma anisometropia incapacitante. Quer dizer, não mexer nesse olho.
O fato de usar óculos com poder apenas na lente direita e a miopia no olho esquerdo progressiva inviabilizou o tratamento no olho esquerdo. Refração atual em 2021, menos 15, com menos 0,75 no olho esquerdo. Considerando que voltou a usar lente de contato no olho esquerdo sem queixas, poderá se beneficiar de fácula refrativa no futuro. Muito cuidado ao avaliar pacientes com visão monocular. Ambliopia é importante, anisometropia ou outras patologias associadas ao olho deficiente, que não tem indicação cirúrgica. Se o paciente ou a família não tiverem um perfil favorável e não entenderem os riscos inerentes ao procedimento, não opere. Dica: se após ler o consentimento informado, o paciente faz muitos questionamentos, melhor não operar. Isso aqui, gente, é uma percepção que eu tenho. Aqueles pacientes que, quando voltam com consentimento informado, voltam cheio de dúvidas, porque eles não estão preparados para uma cirurgia. É aquele paciente que está preparado só para o sucesso total da cirurgia. O paciente que vai submeter-se a uma cirurgia, ele tem que estar claro que existem complicações que são inerentes ao procedimento, que a gente não tem como garantir que vai ter esse resultado perfeito. Então, se o paciente chega cheio de dúvida, mas você colocou aqui que eu posso perder a visão, colocou, sim. Da mesma forma, quando você entra dentro do avião, eles te perguntam o telefone de contato. É para quê? Para caso você morrer. Ou você sublima, ou seja, você não introjeta essa informação. É assim que funciona. Se a pessoa não está preparada para o risco, ela então não deve se submeter ao procedimento. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Então, mostrando, se eu tivesse operado essa paciente, eu tinha causado mais problema para ela do que não tendo operado. Alguém quer fazer algum comentário? Reinaldo, Arnaldo? só lembrar que estabilidade refracional é o principal pré-requisito em cirurgia refrativa, principalmente em paciente jovem. Então, Perfeito. paciente com uma anisometropia severa igual essa, e que realmente o grau ainda está evoluindo, a gente não pode tomar nenhuma atitude intempestiva. Então, a melhor opção aí seria realmente acompanhar e avaliar futuramente uma outra opção de correção para ela, que não cirurgia refrativa. Bom, eu vou mostrar mais um. Esse caso aqui talvez seja o caso mais emblemático. É um caso, os dois casos agora que eu ainda vou apresentar são rápidos, bem rápidos. Então vamos lá apresentar também aqui de forma bem objetiva. Vamos lá, quem vai falar isso aqui? Convidar a dona Maria Carolina para apresentar esse último caso aí. Muito bem. Então vamos lá, Carolina. Vamos lá. Então, outubro de 2022, primeira consulta. Veio para avaliação de catarata. Um tratamento continuo e bimatopróstata. Alta miopia desde criança. Iniciou o 5 de miopia aos 5 anos e 13 aos 13 anos. LASIK em 95. Desenvolveu estrabismo na juventude com piora depois da refrativa. Já fez laser na retina no olho direito em 95. Diplopia há 10 anos. Fez cirurgia de estrabismo em 2017 com melhora parcial. Não tolerou os prismas. Teve diagnóstico de catarata em ambos os olhos. Trouxe um extenso prontuário do serviço onde fazia o tratamento. Covertest. É Covertest? ET? Covertest tem Desvio do olho direito. um estrabismo convergente, né? Uma tropia. Alterna mal. No PAN 2060 e 2020 do esquerdo. Versão atual, menos 2,75, menos 2,125, menos 3,75, menos 2,180. Vibração dinâmica interrogada no biopia do direito, ficou bem parecido com o óculos. E o esquerdo também diminuiu um pouquinho o cilindro, visão de 0,32. Catarata nuclear de uma cruz em ambos os olhos. Que não justifica essa visão, né? A catarata não vai Carolina, gerar. fala mais próximo do microfone, aí que a sua voz está sumindo. A catarata é muito pequena. Apesar de ter catarata, eu acho que não é a causa da visão baixa que ela tem, né? Conduta. Isso é complexo. Deixa eu ver de novo aqui. Acho que
a gente tem que começar tudo de novo, porque é a primeira vez que ela veio tem histórico extenso. Então, eu pediria um teste ortótipo, Foi pediria pedido primeiro. Veja bem, é uma paciente que chegou em tratamento de glaucoma, com uma alta miopia desde criança, aos 5 anos tinha -13, quer dizer, aos 13 anos tinha -13, foi submetida a LASIK, desenvolveu um estrabismo com piora da visão e há 10 anos tem diplopia. É muita confusão. assim, Fez cirurgia de estrabismo, não melhorou a diplopia e não tolerou prisma. Ou seja, essa pessoa estava com um diagnóstico de catarata, diagnóstico de glaucoma, histórico de estrabismo e já submetida a alta miopia. E aqui Doutor está a visão Reinaldo, que ela você sabe tinha. a Foi não? idade atual dela? Pois é, eu não coloquei. Talvez apareça aqui, mas com certeza é uma pessoa adulta, né? Não acredito que não seja uma pessoa é, assim, já idosa, não. Seja a meia idade aí, talvez uns 50 anos, por aí. Então, foi pedido aqui, cara, um mapeamento de retinas, propedêuticos de glaucoma, topografia, microscopia e uma biometria é, do olho esquerdo. A princípio, eu falei assim, gente, essa paciente tem tudo para ser amblíope, porque tem uma PAN com 20/60, uma visão muito ruim e uma diplopia. Eu pensei, se esse paciente é amblíope, olha o raciocínio, se esse paciente é amblíope, de que vai adiantar eu operar esse paciente o olho direito? É melhor operar o esquerdo e deixar essa catarata do direito progredir. Que a catarata do direito progredindo, ela vai melhorar a diplopia. É como se fosse feito um tampão, que é o melhor tratamento para diplopia. O paciente tem um AVC ou um AVE e desenvolve uma paresia do reto lateral, que é mais comum, vai ter uma diplopia que você vai tratar com o olho não dominante. Ok? Continuamos? Está claro o caso? É um caso bem complexo, bem Olha, desafiador. a piora da catarata do olho oblíquo poderá melhorar a diplopia. Claro. Né? Se você tem uma catarata progressiva no olho amblíope, você vai melhorar a diplopia, porque você não vai ter visão dupla mesmo. A diplopia ali leva a diplopia, porque exatamente você não consegue fazer fusão, A visão piora. ok? Então eu já tinha afastado de questão, operei esse olho direito. Mas aí eu pedi um exame de estrabismo, de glaucoma. Olha o que que veio. Fio de 12, 13, aí, na microscopia, catarata nuclear em um dos olhos, uma cruz, aparente ectasia de córnea do olho direito. Escavação do olho direito subtotal interrogado, difícil avaliado, olho esquerdo 0,9, bem importante, né? Endoscopia fechado 90 graus inferior, restante aberto. Olho esquerdo Da aberto escleral. e uma cruz. Plano. Campo visual do olho direito, campo negro. Ilha de visão central. Do olho esquerdo, perdas focais leves esparsas. Paquimetria 388, 465. Quer dizer, com uma Costa, paquimetria dessa aqui, você não consegue medir pressão de forma confiável com tonômetro de aplanação, né? com certeza. Bom, então aí o que é que veio? Aí, glaucoma severo no olho direito. Sugiro cirurgia combinada. Faco, trec no olho direito quando for fazer a faco. E oriento que não há chance de não melhorar, que há chance de não melhorar a visão. Em olho esquerdo, sugiro faco mais estente ou Kahoot. Vai vendo. Aí, mapeamento de retina, como a gente já era de esperar, tinha lá de relevante uma maculopatia miópica que explicava essa baixa de visão e a provável não melhora da visão com a cirurgia de catarata. Além da provável ambliopia, ainda tinha também alterações miópicas da mácula. E uma escavação subtotal. Como é que é? E a escavação subtotal. Tá. Então, vamos E continuar. Então,
Foi orientada, então continua aí. Orientada para FACO, mais cirurgia de antiglaucomatose do olho esquerdo, ciente do pouco potencial de visão do olho direito. Orientada a não operar o olho direito para não melhorar a diplopia. Para melhorar a diplopia. Solicito risco cirúrgico. Marcar FACO, mais cirurgia de glaucoma com estente. Nada tão ruim que não possa piorar. Ao fazer os exames pré-operatórios, ectasia do olho direito. O paciente optou por não operar. Essa paciente é o seguinte, gente, veio, sem brincadeira, a pasta tinha mais ou menos uns 2 quilos de evoluções em todos os serviços, e eu estava sendo mais um a ser a que ela queria opinião. Então, quando eu expliquei para ela, ela queria tratar o olho direito. Eu falei assim, não, esse olho direito você não deve tratar. Vamos controlar o glaucoma, para você não perder o resto de visão, mas eu acho que tirar essa catarata vai complicar mais a sua situação, dessa visão dupla. Vamos tratar o olho esquerdo e, com o tempo, essa visão dupla vai melhorar com a evolução da catarata. No olho esquerdo, nós temos um potencial de recuperação da visão muito bom. Mas ela não concordou. Ela falou assim, não, se não for para operar o olho direito, eu não quero operar o esquerdo, que é meu olho bom. Então, tudo bem, eu entendo a sua segurança e tudo, mas eu considero que não é indicada a cirurgia no seu olho direito. Ela foi procurar certamente mais um outro serviço, levando mais um relatório que ela me pediu. Então vamos ver o que a gente pode aprender com esse caso. Este caso ilustra a importância de se fazer um exame de estrabismo em todos os casos com história de tratamento da infância. Aos 13 anos, tinha menos 13 de miopia. Era de se esperar a evolução com alterações maculares no futuro. Só por isso não tinha indicação de cirurgia refrativa. Quando fez a refrativa, certamente tinha uma anisometropia importante, mas assintomática. A redução da anisometropia levou à diplopia, sem trazer benefícios à função visual, já que tinha visão monocular. Teve que se submeter à cirurgia de estrabismo para alívio da diplopia, melhora parcial, já que não tolerou o uso dos prismas. A tentativa de tratamento de uma miopia extrema levou à ectasia. Essa paciente tem a consciência que o tratamento refrativo não lhe trouxe benefícios. Não deveria ter sido operada por vários motivos: anisometropia com visão monocular, ambliopia, estrabismo e miopia extrema. Vocês veem, gente, quanta coisa equivocada, né? Ou seja, mostrando como que, às vezes, essa conduta intempestiva de operar uma paciente nessas circunstâncias só trouxe problema para o paciente. E ela falou comigo que ela acha que essa cirurgia que ela fez de miopia reduziu o grau. Sim, reduziu, mas não trouxe nenhum benefício, porque ela era amblíope, ela não tinha fusão. Estou mostrando que, às vezes, a gente operar um olho para reduzir o grau, isso pode criar problema. Vocês lembram lá atrás daquele caso que eu mostrei para vocês com uma miopia de -4 e -12, que eu não falei assim, não vamos operar o olho esquerdo? E olha que lá ela ainda tinha. A situação seria pior, porque a visão daquele caso era 0,7. Aqui ela já tinha uma visão muito pior por causa da catarata. E assim mesmo ainda tinha diplopia. Se tivesse operado aquele caso lá atrás, eu teria criado um problema semelhante a esse que foi criado com essa paciente. Então é isso aí. Alguém vai fazer algum comentário? Arnaldo? Reinaldo, nada a acrescentar. Acho que está bem esclarecido. Vê quanta lambança, né? Bom, Exato. vamos lá para o último caso. O último caso, curiosamente, é um caso que era da doutora Belkis. Nós comentamos lá que fez um doutorado dela baseado em cirurgia refrativa em criança. Quem que vai apresentar esse caso para nós? Esse caso também é muito interessante. Chamar a doutora Ana Maria, por favor. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Primeira consulta, feminina, 67 anos, realizou cirurgia refrativa LASIK há 12 anos. Encaminhada para consulta com queixa de diplopia. Oi? Encaminhada para consulta com queixa de diplopia monocular, trouxe o relatório. A refração dinâmica do olho direito -1,
a 70. E no olho esquerdo, mais 1,25, menos 1,25 a 70. Acuidade visual de 0,8 e de 0,1, sem correção. A refração dinâmica do olho esquerdo, mais 2,5, 0,2. Na bio, OD, LASIK, ok. No OE, LASIK com sinal de amputação do flap superior. Aí, se vocês forem ler esse relatório, eu vou resumir para vocês. Essa paciente teve uma infecção após um LASIK e, não respondendo ao tratamento, foi feito a amputação do flap para tratamento da infecção. E aí aí continua aqui, tá? Então, ela teve uma infecção na interface. Nesses casos, quando você não consegue tratar, você às vezes levanta o flap para tratar, às vezes você não consegue um controle da infecção. Uma solução é você amputar esse flap e mandar para o laboratório para fazer uma cultura com antibiograma. Mas então continua aí, vamos lá. Topografia de córnea pós-LASIK, pós-amputação do flap, ela apresentava um grande astigmatismo residual. É que vocês bem estão vendo aqui evidente no olho aqui na esquerdo aqui, ó. topografia. Aí qual seria a conduta nesse caso? A paciente veio procurando uma solução. O que incomodava essa paciente era uma diplopia monocular, por causa desse descentramento, por causa dessa amputação do flap. Uhum. Amputação do flap e também, provavelmente, algum melting do estroma que levou a essa irregularidade, né? Às vezes, só amputar o flap não causa tanto problema refrativo no paciente. Mas nesse caso aqui, causou um grande astigmatismo irregular, responsável por essa diplopia monocular, né? E aí, fazer o que com essa paciente? Com PRK, deixa eu ver. PRK, transplante, uma lente de contato rígida corneana, uma lente escleral, óculos com prisma. Assim, dependendo da irregularidade ali da córnea do olho esquerdo, talvez com a tentativa a lente seria uma alternativa, né? Dependendo da opinião da paciente em relação ao uso das lentes, realizar um teste a princípio para ver a acuidade visual que ela atingiria com a lente. Seria já um bom parâmetro para tomar, por exemplo, mesmo que ela não queira fazer a lente, né, usar a lente, seria um parâmetro para avaliarmos as outras alternativas também, para ver, por exemplo, o quanto que ela chegaria nessa visão com a lente, né? Então, você faria um teste de lente com ela? Mesmo com É, 67 anos? não, mesmo que ela não usasse a lente, Ah, ela provavelmente tem catarata também, né, essa paciente, com 67 anos, com certeza, já tem catarata. Mas só para ver quanto que ela chegaria com essa lente, sabe? perfeito. Realizaria Visão também potencial, né? potencial Perfeito. de visão, Tá. só para, porque assim, realmente não vai usar com essa idade. Mas só para direcionarmos as próximas condutas, talvez. Ok. Então, vamos ver o que eu fiz. Exatamente isso que você falou. Vamos fazer um teste de lente primeiro? Ela está queixando da diplopia. Ela fala que tem essa diplopia há 10 anos. Ela não convive com essa diplopia bem. Ela fica tampando um olho. É uma situação muito desconfortável. Então, continua aqui. Um teste de lente rígida, gás permeável, asférica. No olho esquerdo, 39, menos 3, 10,2. Aqui esse SR. Você observa o seguinte, que eu fiz o teste só no olho esquerdo, né? O olho direito é praticamente hemétrope. Então, eu coloquei uma córnea plana, uma córnea de, cadê aqui? 38, 39, 43, eu coloquei em K, porque são lentes de diâmetros grandes, eu posso colocar em K, que o diâmetro maior dá uma centralização melhor. E o que me chamou a atenção é que na hora que eu coloquei a lente e pus a sob refração, a paciente falou que a visão dupla tinha sumido. Eu falei assim, opa. Aí ela estava tendo um descentramento da lente, eu apertei essa lente um pouquinho, ela ficou mais centrada, mais confortável, e ela falou assim, não, o negócio ficou bom, eu não estou vendo dobrado. Então, eu pensei até em pôr esse olho para perto,
mas ela já estava tão desgastada com esse negócio de ter que ficar tampando o olho por causa da vista dobrada. Não, eu quero enxergar bem de longe, eu ponho um óculos para perto, já que eu não enxergo bem do outro olho. Então, observe o que eu coloquei nela. Uma lente 40 dioptrias, plano 10.2. Olha aqui, nas fotografias. Observe aqui o flap. Estão acompanhando aqui? Ó, olha o flap. Estão vendo o mouse aí? Sim. Sim. Estão vendo o flap? Então, isso aqui no olho esquerdo. Aqui mostrando, a setinha aqui está mostrando o flap, tá? Aqui agora, aqui mostrando a lente, aqui mostrando o raise que ela tem em função desse trauma que ela teve na córnea, né? Aqui mostrando... Opa! Tem que tirar aqui. Aqui mostrando... Opa! Passou demais. Um vídeo, não sei se vai abrir. Abriu. Aqui está mostrando, então, a córnea. Você observa a superfície. A ocular está muito boa. Aqui é o flap, aqui ó, embaixo. Aqui, ó. Aqui é o flap. Aqui, ó. Olha o flap. Aqui, ó. Estão vendo? É a superfície muito boa. Então, eu resolvi, então, colocar... Cadê o negócio aqui? Colocar, então, a lente. Aí ficou assim. A lente ficou razoavelmente bem centrada, debaixo da pálpebra, que é o ideal, lente de diâmetro grande. O olho direito, lembrando que essa paciente é pseudofásica, tá? Alguém pensou que ela podia ter catarata? Ele é pseudofásica. Então, vocês observam o seguinte, o que aconteceu? Essa paciente ficou com uma visão muito boa, né? Ficou com uma visão aqui de 0,63, era uma paciente com uma visão de mais 2,5, tinha 0,2, com uma anisometropia. Ela passou a ter uma qualidade de visão boa, mas o problema dela não era nem não enxergar, era a diplopia. Esse era o grande problema dessa paciente. Então, vamos lá. O que é que a gente pode tirar desse caso? Esta paciente apresentou uma complicação tardia do LASIK. Teve uma infecção, possivelmente herpética. Foi tratada com aciclovir e evoluiu com MELD. Se o tratamento de uma infecção sob o flap não evoluir bem, a amputação do flap e encaminhamento do material para cultura e antibiograma deve ser considerada. Recebemos uma paciente extremamente ansiosa e desesperada em função de uma diplopia monocular incapacitante. Vários tratamentos foram propostos, incluindo as opções do primeiro slide. A queixa principal da paciente não era a baixa visão do OE, e sim a diplopia. Gente, o paciente acostuma com a visão monocular. O paciente perde um olho, ele acostuma com a visão monocular. Mas um paciente com diplopia, é impossível você se adaptar a essa situação. Verdade. O fato da lente de contato rígida, gás permeável melhorar a diplopia foi a opção escolhida. Ao colocar a lente de teste com uma sobrerefração de +6, a paciente chorou de felicidade. Isso foi realmente impressionante. A gente só vendo um caso assim, que a gente tem ideia o tanto que o paciente sofre por causa da diplopia. Uhum. Inicialmente foi proposta uma báscula no olho esquerdo, mas a paciente optou pela melhor visão para longe, já que dirige com frequência. Estava sem dirigir há 5 meses. Córneas muito irregulares geralmente não permitem imagens reprodutíveis para o tratamento topoguiado. Sempre considere a lente de contato rígida gás permeável antes de propor DALC, anel. Aqui esteja o quê? Topoguiada, né? Uma cirurgia topoguiada. Topoguiada, verdade. Topoguiada, anel. Topoguiada e anel. Então, é um caso também que uma solução onde menos é mais, né? A paciente que tinha uma diplopia com uma córnea totalmente irregular, foi resolvido o seu problema. E aí, quando eu ainda provoquei você, uma paciente com 67 anos, vai usar a você me lente? provocou e colocou a lente, né? Exatamente, mas, E gente... também, assim, como a queixa dela era diplopia, Sim. a gente não poderia partir para uma conduta tão invasiva, porque não era baixa visão, né, a princípio. Ela não estava reclamando de não enxergar, tanto que ela só tinha conforto quando ela fechava um olho. E isso é muito desconfortável, gente. Você ficar fechando. Quem não tem um olho se adapta bem com a visão monocular, mas quem tem os dois
não se adapta bem com uma diplopia. Entendeu? Eu tenho muitos pacientes com mais de 60, 70 anos usando lentes de contato. Agora, recentemente mesmo, eu coloquei uma lente de contato num paciente que tinha uma baixa de visão muito grave, menor que 0,1 em ambos os olhos, e a única solução para ele foi colocar uma lente escleral onde ele conseguiu uma visão de 0,32. E o paciente extremamente feliz, mas muito feliz, porque tinha a visão de 0,1 mal em ambos os olhos. O paciente tem 70 e tantos anos. Levou lá a esposa, o filho, todo mundo aprendendo a tirar e colocar a lente nele. Quer dizer, mudou a vida da pessoa. Ela estava uma pessoa que não conseguia ver uma televisão, não podia sair de casa. Ele agora está querendo dirigir, voltar a dirigir. É lógico que não vai poder dirigir, mas com 0,32 para quem tem 0,1, muda totalmente a história de vida da pessoa. Essa questão da idade depende muito do perfil do paciente. Às vezes tem uma pessoa com 67 que está super. Não é? Eu falo que, gente, depende. Tem pessoas, é o seguinte, ficar velho é uma situação que você não pode fazer nada contra, a menos que você morra antes. Mas você ficar idoso, ficar senil, é uma opção. É uma opção que a pessoa pode ter condições de ter ou não. Então, nem todo mundo que é velho é idoso, é senil. São pessoas que conseguem, muitas vezes, ter uma vida muito dinâmica e segue a vida, né? Continua fazendo um monte de coisa aí que muitos jovens, às vezes, não faz. Mas é isso aí, gente. Então, foram esses casos que eu selecionei para vocês. Alguém mais quer fazer algum comentário? Reinaldo, para finalizar, lembrar que o Kleber Godinho adorava falar no curso dele que uma lente de contato bem adaptada e bem selecionada muda a vida do paciente. E realmente um paciente de uma certa idade, isso não é impedimento para o uso de lente de contato se ele não tiver um plano B, ou seja, aquele paciente, existe paciente que quer usar lente, existe paciente que precisa usar lente. Aquele paciente que precisa usar lente, independentemente da idade dele e dos poucos recursos dele, ele vai se adaptar e vai mudar a vida dele, como é o caso desse paciente aí. Okay? Então é isso, Tô. Tem uma frase que eu gosto muito, Arnaldo, que é o seguinte: eu dei um curso de geriatria, de oftalmologia, a visão na terceira idade. Era um curso que era dado para médicos geriatras. Eu dei esse curso como um curso de pós-graduação durante muitos anos lá nas Ciências Médicas. E eu falava com ele sempre uma frase que eu gostava muito: o conceito de velhice envelheceu. Hoje, você vê aí o Arnaldo está perto dos 70, fazendo aí, correndo com os meninos lá na praça, e todo aí Perto dos bombado. 70 está você. Não. Não, mas eu não escondo, né? É diferente. Mas olha para você ver que você está aí todo, né? Todo musculoso. Olha, hoje eu Quem encontrei ali podia com o imaginar que Reinaldinho. antigamente um senhor, né, nessa idade pudesse estar tão bem assim, né? O Então, que você você não vê o sabe é o seguinte, a gente seguinte, tem, né? encontrei hoje com o Reinaldinho, nós já criamos uma estratégia para você começar a correr com a gente. Ele já me falou que seu joelho não tem nada, que isso é só uma desculpa. Que Ó, se seu joelho tivesse algum problema, você não ficava correndo atrás da bola aí no tênis aí o dia inteiro. não, eu estou guardando meu joelho para correr atrás da bolinha. Mas ó, já temos coco aqui, viu? Quando você Maravilha, vier então aqui, já guarda tem para coco. mim aí. Já tem uma produção de coco grande, leva lá para o Ceasa. Então falou, gente, ó, um Pessoal, bom final de semana para antes, vocês aí, um antes de bom encerrar, congresso. lembrar que Ah, nós estamos, o Congresso da Situação Geral está em andamento. Hoje à tarde nós tivemos lá o módulo de cirurgia refrativa, que foi bastante interessante, o módulo de ceratocone também. E amanhã tem programação boa amanhã e também no sábado. Então, aqueles que tiverem oportunidade de frequentar, não deixem, porque realmente alguém é o dos congresso nossos fellows está fazendo tradicional. esse congresso? Arnaldo? Olha, eu, para te falar a verdade, não vi ninguém hoje não, lá na refrativa, não, mas eu espero que amanhã e no sábado eles apareçam, Arnaldo, eu vou ok? te pedir então para você fazer, já que nenhum deles está lá, você podia fazer então um apanhado daquelas coisas que são mais
novas, aquelas coisas que mudanças de conceitos, de paradigmas e tudo. Aquilo que você considera assim de mais importante que você viu no Congresso, faça suas anotações lá e depois se apresenta para nós o melhor do Congresso São Geraldo. Vai Com ser muito certeza. interessante. Hoje nós tivemos lá uma sessão de refrativa lá coordenada pelo Fred Bicali, pelo Marconi Santiago, que foi bastante interessante. Ex-fellows meus tinham pelo menos uns 20 lá assistindo, mas os fellows atuais, a maioria, quer dizer, a maioria não, nenhum deles compareceu, mas eu espero que ainda dê tempo para eles poderem participar lá do nosso evento, ok? Ok. Então é isso, Então é isso. Então pessoal, você boa traz para noite, nós aí, quando a gente, depois do Congresso, uma dessas semana que semanas vem, aí você apresenta para nós o que, que teve de novidade lá. E se alguém combinado, perguntar lá, eu estou Reinaldo. vivo apenas com uma fase de Não, reclusão, brevemente você vai estar de volta lá. se Um Deus quiser. abraço, pessoal. Falou, gente. Um grande abraço, um Boa bom final Noite de noite. a semana a todos. todos. Até mais. Boa noite. Obrigado, obrigado, André. Valeu, obrigado, boa noite.